Olá, queridos, nós estamos aqui hoje para mais um assunto polêmico e hoje nós vamos tratar aqui do calvinismo e do armenianismo. E evidentemente que o calvinismo ele prega muito sobre a soberania total, absoluta de Deus e meio que anula a intervenção e a responsabilidade humana no quesito salvação. E os arminianos, eles valorizam a responsabilidade humana além da soberania de Deus. Então, existem algumas perguntas que são centrais aqui que a gente precisa fazer. Primeira pergunta: Deus escolhe quem será salvo? Segunda, o ser humano pode rejeitar a graça de Deus? Terceira, é possível perder a salvação? O que você acha? Como consolidar a quarta? Como consolidar a predestinação e o livre-arbítrio? Então, é importante a gente entender alguns pontos fundamentais entre o arminianismo e o calvinismo. Alguns pontos que, se a pessoa, seja ela calvinista, arminianista, elas praticarem nas suas vidas, elas serão salvas, indiferente dos pontos teológicos divergentes. Então, o primeiro ponto fundamental é que ambas as doutrinas elas seguem. A salvação é pela graça. Segundo, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Terceiro, a Bíblia é a autoridade máxima dentro do meio cristão. A fé em Cristo é indispensável. Amém? Então, se as pessoas têm esses fundamentos da fé, indiferente das doutrinas que elas seguem, elas serão salvas. Então, o termo calvinismo vem por causa de quê? Vem por causa de uma pessoa chamada João Calvino. Quem foi João Calvino? João Calvino foi um teólogo, reformador, um dos reformadores, embora quando a reforma surgiu, a reforma veio através de Martinho Lutero, em 1517, João Calvino tinha 8 anos de idade. Ou seja, ele não pegou aquela vanguarda, aqueles primeiros momentos da reforma, mas ele é considerado também um reformador. Então, o calvinismo veio a partir dele. Agora, com relação ao arminianismo, ele veio a partir de Jacó Armínio, que nasceu 43 anos após a reforma. Ele nasceu em 1560. A reforma veio em 1517, em 1560 ele nasceu. Então, na verdade, a gente pode entender o seguinte, que nem Calvino foi calvinista e nem Armínio foi arminiano. Por quê? Porque as pessoas compilaram os seus estudos e montaram as doutrinas que eles escreveram e elas, então, cunharam esse termo calvinismo e arminianismo. Entendem? Bom, então vamos lá. Um versículo importante que os arminianos, e diga-se de passagem, embora tenha uma tendência maior aos ensinamentos de Armínio, eu não sou arminiano, diga-se de passagem. Eu não sou calvinista e não sou arminiano. Por quê? Porque você pegar um termo, você assimilar, vamos dizer assim, uma nomenclatura, ela é muito complicada. Por exemplo, se você, dentro da política, fala assim, eu sou um lulista, você assume tudo que o Lula faz. Eu sou um bolsonarista, você assume tudo que o Bolsonaro faz. E isso é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. A única pessoa que eu acredito que você precisa assumir essa identidade e ter a nomenclatura atrelado à sua personalidade, a esse nome, é o nome de Jesus. Eu sou um cristão, então eu assumo tudo que Cristo ele fez. Mas eu não assumo tudo que Calvino fez e nem que Armínio fez. Então, por isso, eu não me considero nem calvinista e nem arminiano. Bom, então tem um texto aqui que refuta bastante a tese calvinista de que Deus escolhe algumas pessoas e predestina algumas pessoas. A gente vai falar muito sobre isso aqui. E esse texto está lá em Tito capítulo 2, e é um versículo muito usado pelos arminianistas, Tito 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando fala a todos os homens, a graça de Deus se mostrou salvadora. Isso significa o quê? Significa que Deus quer que todos os homens
sejam salvos, e não apenas alguns escolhidos e predestinados. Aí você vai perguntar, você que pensa diferente, você vai falar assim, mas por que está predestinação? A gente vai falar sobre isso aqui, sobre essa predestinação e essa escolha. Diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Esse texto também é muito usado pelos calvinistas. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou. Então, aqui ele fala sobre escolha e predestinação. Em amor, nos predestinou para sermos adotados. Então, o segredo para você fazer a exegese certa desse texto aqui é essa palavra aqui, adotados. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, nesse texto, ele está falando de escolha e predestinação, não de pessoas, mas de um povo. Por quê? Ele está falando aqui sobre os gentios, lembrando que essa carta aqui foi escrita aos Efésios, Efésios 1, 4 e 5. Os Efésios faziam parte da igreja dos gentios. Quem eram os gentios? São todos aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel. Então, Deus, ele veio para quem? A princípio, ele veio para os judeus, mas os judeus, eles não aceitaram a Jesus, eles não receberam Jesus como Messias. Então, o evangelho foi alastrado para os gentios. E então, a terminologia que foi cunhada aqui pelo apóstolo Paulo foi adotados. Então, é importante que nós venhamos entender que quando fala de escolha e quando fala de predestinação aqui, não está falando, eu vou escolher aqui esse aqui, porque, diga-se de passagem, é importante a gente entender que se você escolhe uns para ser salvo, naturalmente, se só tem dois caminhos, você escolhe outros para ser condenado, outros para serem condenados. Então, é importante a gente entender isso. Se você crê que Deus escolheu uns para a salvação, você também crê que Deus escolheu uns para serem condenados. E isso vai contra o caráter de Deus, contra a palavra de Deus, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. É inconcebível, dentro da minha ótica, que Deus ele vai pegar uma pessoa, ele vai criar, ele vai falar, eu vou te criar, porque eu quero que você sofra eternamente, então eu estou te criando aqui para você ser eternamente condenado. Isso, na minha concepção e na concepção bíblica, é completamente refutável. Então, deixo bem claro isso aqui. Então, quando fala aqui, nos predestinou para sermos adotados como filhos, ele está falando exatamente de um povo, os gentios, não uma pessoa exclusiva. É importante também diferenciar, em alguns momentos, essa palavra predestinação da presciência. Então, evidentemente que a predestinação é o quê? É uma pré-orientação que Deus proporciona para um povo ou para algumas pessoas. A predestinação. Em alguns momentos, essa predestinação pode estar se referindo a determinadas pessoas e em alguns momentos da Bíblia, essa palavra predestinação ela vai soar muito mais como uma presciência. O que é a presciência? Não existe tempo na ótica de Deus. Não existe tempo. Deus é Senhor do tempo. Então, para Deus tanto faz. Ele vai no futuro, ele vai no passado e está tudo bem. Isso não tem problema nenhum. Então, se ele for lá no futuro, ele vai saber quem de fato foi salvo ou não. E isso não anula o livre-arbítrio que cada um de nós temos. Nós vamos fazer da nossa vida o que nós assim pretendermos. E Deus vai chancelar a nossa decisão e a nossa escolha. Então a gente precisa entender o que é predestinação e o que é presciência. Por exemplo, se eu tenho um filho e eu dei um destino para ele, eu falo, eu quero que você vá para a aula. Um exemplo bem bobinho aqui. Eu quero que você vá para a aula. Eu destinei ele para ir para a aula. E eu aprontei ele, e ele então saiu de casa como se fosse para ir para a aula. Mas ele matou a aula. Então, o destino que eu dei para ele, ele não cumpriu. Então, eu predestinei o meu filho, isso não significa que ele executou a predestinação que eu dei a ele.
Então, uma coisa é eu predestinar, que é orientar e destinar o meu filho, e outra coisa é eu colocar o meu filho em determinado lugar. Assim é Deus com a gente. Então Deus predestinou a mim e a você, todos nós, para sermos salvos. Mas nem todos nós, e eu li aqui em Tito, nem todos nós seremos salvos. Por quê? Porque cada um vai fazer da sua vida o que bem entender. É isso que eu entendo, é isso que a Bíblia nos fala. A palavra predestinação, ela nos remete à orientação e a um predestino que Deus traz para nós. Ou seja, não significa colocar-nos nos destinos, mas nos orientar a este destino. Então, o que a gente precisa entender é, Deus, ele nos mostra o caminho de um ministério, o caminho da salvação, que é Jesus. Deus nos mostra o caminho, Deus nos orienta nesse caminho. Quando a gente olha lá em Efésios, o mesmo Efésios, e fala ali no capítulo 2 de Efésios que a salvação é pela graça, mas a graça é total de Deus, a salvação, mas é mediante a fé. E quem tem fé? A fé, embora seja um dom de Deus, ela é exercida pelos homens. É eu que tenho que ter fé para ser salvo, e não Deus que tem que ter fé para eu ser salvo. Então a graça, ela é concedida por Deus, soberania, graça. Mas a fé é eu que tenho que ter essa mediação. E essa palavra mediação também, ela é chave para a gente entender esse princípio de salvação. Então eu tenho aqui a graça, que é a soberania. Eu tenho aqui a fé, que embora seja criada aqui, ela é dada por Deus para mim exercer. Então eu preciso ser um mediador. Eu preciso fazer alguma coisa. A salvação, embora seja de Deus pela graça, eu preciso mediá-la através da fé. João capítulo 6, versículo 37, que é um texto muito usado pelos calvinistas também. E aqui diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, tem duas vertentes nesse versículo aqui. Anota aí que isso é importante. João capítulo 6, versículo 37. Quando o calvinista lê esse texto, ele diz assim, olha, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. O que ele pensa? Ele pensa assim, o Pai vai escolher algumas pessoas, ele vai predestinar algumas pessoas e vai me dar, e eu vou então trabalhar na vida dessas pessoas. Mas veja bem o que diz esse texto. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e ele não acaba aí. Ele diz assim, e o que vem a mim? O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, não é simplesmente o Pai, ele vai escolher uns aqui, predestinar uns aqui e dar para Jesus. Não, mas é o que vem até Jesus. Esses são os que o Pai o dá. A pessoa tem que ter uma iniciativa de ir até Jesus. Então é importante que a gente saiba entender alguns textos e não analisar e pensar algumas partes do texto. É necessário que a gente compreenda uma visão panorâmica dos textos. E aqui, nessa visão panorâmica, não é simplesmente o pai escolheu e deu para o filho, não. Aqui nós percebemos que a pessoa, ela precisa ir até Jesus para que o pai então possa dar essa pessoa para Jesus. Existe um outro texto aqui importante também que a gente precisa olhar, que está lá em João capítulo 12, versículo 32. E olha para você ver o que diz esse texto. Diz assim, olha, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, Jesus, ele não morreu apenas para os gentios, ou apenas para algumas pessoas dos gentios, ou apenas para os judeus. Ele morreu para o mundo inteiro. Ele morreu para todos. Ele falou, todos serão atraídos por mim. E eu exercerei influência em todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas vão receber a minha influência. Então, em outras palavras, aqui está falando que a salvação é para todos também, e não para algum grupo seleto de pessoas que foi previamente escolhidos. Diz aqui, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui é mais um dos textos que fala
que ele veio para todos, ele amou o mundo, ele amou todo mundo, ele quer que ninguém se pereça. Diz aqui, olha, vou ler de novo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, todas as pessoas que nele crê, não pereça, mas tenham a salvação, tenham uma vida eterna. João 3,16. Olha para você ver o que diz aqui em Atos capítulo 7, versículo 51. Diz assim, olha, porque algumas pessoas, elas acham que a graça, ela é irresistível. E existe um conceito de que os verdadeiros crentes, eles não serão perdidos. E eu vou mostrar aqui para você que tem condições de uma pessoa ser verdadeira e ela se perder. Eu vou mostrar aqui dentro da Bíblia para você. Então veja bem primeiro aqui esse texto, em Atos capítulo 7, versículo 51. Diz assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então existe uma possibilidade da pessoa resistir ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo convence aquela pessoa, não é que ele vai convencer por convencer. Ele convence aquela pessoa porque ele quer que aquela pessoa seja salva. Ou seja, aquela pessoa ali, ela está no pacote de todos que Jesus morreu. Ele quer atrair essa pessoa, mas essa pessoa resistiu ao Espírito Santo. Aí analisa comigo um outro texto que diz assim, olha, João capítulo 10, versículo 27. Aí, esse texto aqui, ele vai para as pessoas que entendem que o verdadeiro cristão, uma vez que ele se converteu verdadeiramente, genuinamente, ele não se perde e ele não cai. Veja bem o que diz esse texto. Diz assim, olha, João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me conhecem. As minhas ovelhas. Jesus está falando do aprisco. Entenda isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço elas, elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Elas jamais perecerão e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, aqui ele não está falando que uma vez salvos para sempre aqui nessa terra. Não, não. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vê que ali naquela última carta que ele escreveu, em 2 Timóteo, ele nos fala o seguinte, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Então, para ele ser salvo, para ele pegar a coroa, conforme ele fala, ele precisou de guardar a fé. Se ele não guardar a fé, se nós não guardarmos a fé, nós não vamos ter a coroa. É isso que a palavra de Deus nos fala. Então aqui nesse texto nos fala que elas jamais perecerão uma vez que elas foram salvas. Uma vez que elas passaram pelos umbrais da glória. Aí, querido, é vida eterna. Jamais ninguém vai nos arrebatar de Deus. Qual que é a grande diferença? Os calvinistas, eles entendem que as pessoas, uma vez salvos para sempre, antes mesmo delas receberem a coroa. E não é essa a exegese que eu faço aqui. Não é essa a exegese que eu faço da palavra do Senhor. E preste atenção aqui nesse texto que está falando aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho em breve. Ele está falando para a igreja de Filadélfia. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja exemplar. Só que o próprio Deus fala, olha, você precisa reter o que você tem. Continue sendo exemplar até o último dia. Porque se você não for, a sua coroa vai ser retirada. Então, biblicamente falando para você, se não tiver perseverança até o último dia, você está correndo o risco de perder a sua coroa, em outras palavras, perder a sua salvação. Veja bem o que diz aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 4, do 4 até o 6. Eu vou te mostrar que existem crentes verdadeiros, genuínos, que caem e que não se recuperam. Então, olha para você ver o que diz esse texto, porque é impossível que
os que uma vez foram iluminados, preste atenção nessa palavra, foram iluminados, provaram do dom celestial. O que é isso? Provaram do dom celestial? Provaram da salvação celestial. Tornaram participantes do Espírito Santo. Foram iluminados, foram salvos e eles agora são cheios do Espírito Santo. Tornaram-se participantes do Espírito Santo, pelo menos. E provaram a boa palavra de Deus. Aqui não tem hipocrisia não, querido. E essas pessoas são verdadeiras aqui nesse texto. E os poderes do mundo vindouro, olha para você ver, eles experimentaram do poder de Deus e caíram. Essas pessoas que caíram, e que elas sejam outra vez renovadas para o arrependimento. Então aqui está falando, vou explicar para você o que diz aqui, está falando que é impossível que essas pessoas que receberam o Espírito Santo, foram iluminadas, receberam o poder de Deus, foram salvas, e elas caíram, que elas sejam restauradas. Mas a impossibilidade aqui não é delas caírem não, porque é possível elas caírem. A impossibilidade aqui é de elas serem restauradas. Por que é impossível que elas sejam restauradas? Porque Deus saltou com misericórdia? Não. É porque elas anularam a única via de acesso que elas têm até os céus. Então, elas rejeitaram a Jesus. E uma vez que rejeitamos a Jesus, isso é impossível de nós termos uma outra via de acesso que nos conduz ao céu, sendo que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida que nos conduz até a salvação. Mas esse texto é muito claro que é possível sim que as pessoas que tiveram uma experiência real com Deus, que foram iluminadas, que tiveram uma experiência com o Espírito Santo, que conheceram a salvação e o poder de Deus, que elas caiam. Então, anote esse texto, Hebreus capítulo 6, versículo do 4 até o 6, nos fala sobre isso. Agora, preste atenção aqui. João capítulo 15, versículo 1 em diante. Diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira. O que é uma videira verdadeira? É uma figura da pessoa do Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim... Veja bem, querido, não está falando da igreja, está falando do Senhor Jesus. Aqui está falando de uma pessoa que está nele. E não tem como um ramo estar nele e ser um ramo mentiroso. Numa igreja tem. Numa igreja tem como um joio crescer junto com o trigo. Mas na pessoa de Jesus não. A pessoa que está em Jesus, ela é verdadeira, querido. É verdadeira. Então, preste atenção aqui, ó. Vou ler de novo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E ele vai cortar, exatamente vai tirar ali, vai lançar no fogo, queridos. Esse fruto pode ser um fruto externo, pode ser fruto interno que está ligado e atrelado ao caráter, não é? Se a pessoa não der fruto, ela será cortada, ela sai dali, irmão, ela sai dessa videira. E ela era verdadeira. 2 Pedro 2, do 20 até o 22, nos fala o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Preste atenção nessa palavra, são vencidos. Isso significa o quê? Se a pessoa recebeu Jesus, mas ela é sincera, mas ela se deixou enveredar por um caminho tortuoso e ela for vencida, isso significa que nós estamos numa batalha. A vida é uma batalha. E muitas vezes nessa batalha, se essa pessoa se deixa enveredar, ela é vencida. Um crente verdadeiro, ele pode ser vencido. E diz aqui, olha, Apocalipse 3, 5, o vencedor. Então, se em 2 Pedro 2, 20 ao 22 nos fala de alguém que pode ser vencido, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, nos fala sobre alguém que participou dessa batalha e venceu essa batalha. Então, querido, nós estamos numa batalha até o último dia, é bom que você saiba disso. Apocalipse 3, 5 nos fala, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome do livro da vida, o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Uma vez que ele venceu,
Então, se nós vencemos, aí sim o jamais entra. Jamais nós seremos arrebatados, jamais o nosso nome será apagado, jamais. Mas uma vez que nós vençamos até o último dia. Romanos capítulo 9, versículo 13, diz assim: como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então esse é um texto polêmico também que normalmente os calvinistas usam muito. Eles usam essa última parte aqui que diz assim, olha, Romanos 9, 13. Diz assim, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Os calvinistas normalmente usam esse texto aqui para afirmar que a salvação, ela não depende do desejo ou do esforço humano, mas depende de Deus. Mas esse texto não está falando sobre salvação. Esse texto, agora eu vou pegar todo o contexto para você entender. Esse texto nos começa dizendo o seguinte: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E diz aqui, e então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aí sim, agora vem esse versículo. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Que a impressão que se tem quando a gente lê a história de Jacó e Esaú é que Deus cometeu injustiça. Porque quem tinha o direito de primogenitura era Esaú. Mas quando a gente vai analisar dentro de um contexto, dentro da história, você vai ver que Esaú desprezou esse direito de primogenitura. E se ele desprezou, Jacó, do contrário, ele amou, ele queria esse direito. E ele fez por isso. E Deus que é justo, diz esse texto aqui, ele honrou a vida de Jacó, porque ele queria muito mais do que Esaú, que trocou o direito de primogenitura, que em outras palavras ele falou assim, para mim não vale nada, por um prato de lentilha. Então é isso que o texto está falando. Não foi um esforço, não foi um desejo. A gente não tem que olhar essas coisas. A gente tem que olhar a misericórdia de Deus. E o detalhe é que é importante que ele não está falando de um contexto de salvação. Ele está falando de um contexto geral. E aqui nesse texto ele nos fala que ele tem a palavra final e que ele não é injusto. Aqui nos fala que muitas pessoas elas estão cometendo erros e aparentemente nós estamos julgando Deus e chamando Deus de injusto. E Deus não é injusto. Deus não escolhe pessoas mais bonitinhas, mais feinhas e fala assim, olha, eu vou salvar essas e vou condenar essas. Pelo contrário, Deus, ele é justo. 1 Timóteo 2,4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Se ele quer que todos os homens sejam salvos, como ele pode condenar alguns? Ele predestinar algum, dentro desse conceito dessa palavra, predestinar que as pessoas entendem. Ele separar algum ali e falar assim, não, esse aqui eu estou criando ele para ir para o inferno. Como que ele pode fazer isso, querido? Não tem como. Diz aqui, 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Todos. Ele quer que todos venham a se arrepender. 2 Pedro 3,9, eu tenho grandes amigos que são calvinistas. Eu amo os calvinistas. Eu amo muitos deles. Eu sou seguidor, por exemplo, do Hernandes Dias Lopes. Cara, sensacional. Uma bênção. Eu tenho pessoas na minha igreja ali, calvinistas, pessoas extremamente amáveis, que eu amo de paixão. Eu não estou aqui jogando os calvinistas no inferno. Pelo contrário, o calvinista, que ele entende os princípios fundamentais da fé, ele será salvo, assim como o arminiano também será salvo. Amém? Então diz aqui esse texto, Romanos 8, 38 e 39, que é muito usado pelos calvinistas. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente não pode confundir esse texto. Esse texto não está falando que o crente não vai perder a salvação.
que nós não temos que não lutar até o último dia. Que esse texto está dizendo aqui, não existe nenhum tipo de luta que é maior do que Deus propõe para nós. O que a luta propõe para nós, ela não pode ser maior do que Deus propõe para nós. É isso que ele está falando. Então quando ele fala, olha, não há morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada é maior do que Deus propôs para mim, que é a salvação eterna. É isso que ele está falando. Ele não está falando que você não vai perder a salvação se você desistir. Se você desistir e se você entender que essas coisas aqui elas são maiores do que Deus propôs para você, querido, então certamente você vai perder a sua coroa. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos fala o seguinte, olha para você ver também um outro texto usado muito por aqueles que acham que o crente não perde a salvação aqui em vida. Diz aqui, olha, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Né? O que está falando esse texto aqui, querido? Está falando que se depender de Deus, você vai ser salvo. Se depender de Deus. Mas Deus não vai te salvar se você não quiser, ou se você não perseverar até o final. Então, não adianta deturpar aquele texto que fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque é essa a realidade, querido. É essa a realidade. Se nós perseverarmos, se nós até o final perseverarmos, queridos, seremos salvos. Tem um texto na Bíblia lá que eu não anotei aqui que diz assim, se Deus não poupou os filhos dele, ele não vai poupar os gentios se não converterem? Então, se Deus não poupou, porque ele tinha predestinado o povo judeu, mas o povo judeu não aceitou essa predestinação. Então Deus chamou os gentios e adotou e enxertou na videira. Então diz aqui Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Olha, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. Então aqui está falando o seguinte, que se a pessoa voluntariamente, ela fala assim, eu não quero mais, eu tenho um livre-arbítrio, eu tenho a minha vontade. Quando fala voluntariamente, eu pela minha vontade, pelo meu livre-arbítrio, eu rejeitar a salvação, não há o que fazer. Mesmo Deus não querendo, vai vir uma expectação de juízo. Vai vir um juízo sobre a vida dessa pessoa. É isso que está falando aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Olha para você ver os pontos que tanto arminianos como calvinistas eles concordam. Veja bem aqui, olha, a salvação é obra da graça de Deus. Nós cremos nisso. Todos nós cremos, calvinistas e arminianos cremos. Eu que não professo que sou nenhum nem outro, mas eu creio também. Cristo morreu pelos pecadores. Segunda coisa que nós concordamos, que todos têm que concordar. Terceira coisa, é necessário arrependimento e fé. Quarta coisa, o cristão deve perseverar. É importante isso. Quinta coisa, a santidade continua sendo essencial. Então, nós não temos que ficar digladiando, brigando. Eu sou calvinista, então vou brigar com você que é arminiano ou você que não é nada. Não. O que a gente tem que fazer é acreditar que Deus, Ele vai nos salvar se nós perseverarmos e mantivermos os fundamentos principais da fé. Então vou deixar aqui uma última pergunta para você. A última pergunta é: estou confiando em Cristo para a minha salvação e vivendo em obediência a Ele? Então é isso que eu e você precisamos nos preocupar. Nós estamos obedecendo a palavra? Nós estamos dentro dos fundamentos da fé? Se você está, querido, glória a Deus por isso. Amém? Então, indiferente da doutrina que você pensa, você será salvo. Faça isso até o último dia. Seja obediente. Amém? Jesus te abençoe e, se possível for, compartilhe esse vídeo com alguém. Deus abençoe.